Na hidrostática, gente, tem 3 caras que são o cara. Tem o Stevin, que é o cara que falou como calcular a pressão dentro de um líquido. O Pascal, que falou como que essa pressão se transmite. E o Arquimedes, que basicamente é o cara que falou do empuxo. O que o Arquimedes tinha a dizer sobre empuxo? Vamos lá. Imagina que tu pega um copinho aqui com água. Daí tu vai pegar esse líquido e dentro do líquido tu vai enfiar uma batata. Por que não? Então, mergulhou uma batata no líquido. Quando tu mergulha alguma coisa dentro de um líquido, ó, presta atenção aqui. Em cima do líquido tem as moléculas do líquido batendo para criar uma pressão. Em cima do líquido, em cima da batata. Embaixo da batata também tem as moléculas criando uma pressão. A pressão em cima da batata é a mesma que embaixo? Não, embaixo está mais profundo. Então, embaixo tem mais pressão que em cima, né? Até que foi? Isso quer dizer que as moléculas embaixo estão batendo com mais força que as moléculas em cima. Então, no fundo, o líquido está fazendo o quê? Tentando empurrar a batata para cima. Isso é o que a gente chama de empuxo. Sempre que tu mergulha uma coisa num líquido, a pressão embaixo é maior que em cima, isso acaba fazendo com que o líquido tente te empurrar. Então, sempre que tu mergulha uma coisa num líquido, o líquido faz uma força para tentar te segurar. Isso é o que a gente chama de empuxo. Não precisa ser um líquido, tá? O próprio ar dessa sala, na verdade, está fazendo uma força de empuxo em vocês. É só que como o ar é pouco denso, essa força é bem pequena. E o que influencia nessa força? Se tu quiser... Aliás, primeira coisa, o empuxo é a única força que tem na batata? Não, quando tu largar, existe a gravidade, né? Existe o peso. Como é que a gente calcula o peso? mg, né? Putz, mijei. E o empuxo, tem uma formulinha. Vamos escrever já, vamos dar spoiler. A fórmula do empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes G. É o devagar, né? DVG. Pode dizer que é o divergente, que nem o filme. Que é meio merda, né? O livro é melhor. Ó, o que é cada... Cuidem as unidades. Primeira coisa, o que vai aqui no empuxo é a densidade do líquido. Quer dizer que o líquido importa para o empuxo. Se tu colocar um líquido mais denso, ele vai fazer o quê? Mais empuxo. Sabe o Mar Morto, que diz que é difícil de afundar? É porque ele tem muito sal, ele é muito denso. Então ele faz um baita de um empuxo, por isso tu não consegue descer, muita força para cima. Tem um experimento que tu pode fazer. Larga um ovo num copinho com água. Ele vai afundar. Se ele não afundar, é porque o ovo está estragado, joga fora, pega outro. Tu joga esse ovo no copinho com água. Começa a jogar um monte de sal ali dentro, tu vai ver que tem uma hora que o ovo vai subir. Porque quando tu joga sal na água, tu está deixando ela mais densa. Se tu aumenta a densidade, isso aumenta o empuxo. Daí uma hora ele é suficiente para erguer o ovo, por exemplo. Notem que é a densidade do líquido que importa. O material da batata faz diferença? Se é uma batata feita de batata ou uma batata feita de ferro, vai mudar o valor do empuxo? É o material do líquido que importa. A densidade do corpo não faz diferença. Gente, as moléculas, elas não sabem onde é que elas estão batendo, tá? Elas não olham, batata, vou empurrar mais. Então, o empuxo é causado pelo líquido. Então, o material do corpo não importa para o empuxo. Só um segundo, deixa eu... E o que eu quis dizer com volume submerso? É que não é o volume inteiro que importa. É só o volume que está dentro do fluido. Como assim? Se tu pegar, por exemplo, um tanque com água, daí pega uma bolinha, aquelas bolinhas de praia, sabe? O que importa para calcular o empuxo não é o volume inteiro da bolinha, é só o volume que está aqui dentro, é só o volume submerso. Então, como aqui tem pouco volume submerso, isso quer dizer o quê? Que é pouco empuxo. Se tu pegar a bolinha e afundar ela, agora tem mais volume submerso, né? Isso quer dizer o quê? Que vai ser mais empuxo. Entenderam isso aqui? É por isso que tu pega uma bolinha na piscina. Já fizeram isso? Pega uma bolinha de vôlei, vai na piscina. Quando tu tenta afundar, ela fica cada vez mais difícil, né? Porque quanto mais volume submerso, mais empuxo. Tanto que se tu largar, sai voando, acerta a cara, assim, né? Por quê? Porque quando tu afunda um monte, tem um monte de empuxo. Claro, daí depois que ela entrou toda, fica um empuxo máximo. Quais as unidades aqui? Densidade, tem que 100 kg por metro cúbico.
volume tem que ser em metros cúbicos, a aceleração da gravidade, como sempre, é metros por segundo ao quadrado, aqui na Terra é 10, e qual que é a unidade de empuxo? O empuxo não é uma força? Como é que a gente mede força? Newtons, isso. Newtonef. Ao invés de escrever essa formulinha, tu poderia falar isso de um jeito mais... O Arquimedes não falou isso desse jeito. O que o Arquimedes disse foi o seguinte. Quando tu mergulha a batata na água, o nível da água continua parado? Não, quando tu mergulha a batata no líquido, a tendência da água é subir um pouquinho, né? A gente chama isso de volume de líquido deslocado. É o líquido que se mexeu quando tu mergulhou o corpo ali dentro. E claro, o volume de água que vai subir é o volume da batata, né? É o espaço que tu ocupou ali dentro que desloca o líquido. O que o Arquimedes descobriu é o seguinte. Se tu pegar essa água aqui, tira ela, pega a água que se deslocou e coloca uma balança. O peso dessa água vai te dar exatamente o valor do empuxo. Então, o peso do líquido que tu deslocou te dá o valor do empuxo. Então, tu pode dizer, abre aspas, que o empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Tem gente que coloca aqui líquido deslocado ao invés de volume submerso. Dá na mesma. Eu acho assim mais claro. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu já vou... Eu sei que vocês têm perguntas, mas eu quero fazer esse exemplo antes. É que normalmente é essa pergunta que vai vir, então. Depois desse exemplo eu vejo as questions. Dizer que eu tenho um tanque com água. Eu vou pegar duas bolinhas idênticas. Mesmo volume. Então é um dado do exercício que o volume da primeira é igual ao volume da segunda. Só que eu te digo que a primeira é feita de isopor. E a segunda é feita de ferro. As duas bolinhas têm o mesmo tamanho. Eu vou pegar as duas, vou mergulhar as duas dentro da água e largar. Eu sei da minha vida que quando eu largar, o isopor vai subir e o ferro vai descer, né? Mas eu quero saber sobre o empuxo. Onde que tem mais empuxo? Na de isopor ou na de ferro? É igual. É que assim, ó, o empuxo é o quê? Densidade e volume. Eles não estão no mesmo líquido? Então a densidade do líquido é a mesma. O volume dentro da água é o mesmo. Eu falei que eles têm o mesmo volume. E a gravidade é a mesma, né? Eles estão no mesmo planeta. Se os valores são iguais, quer dizer que o empuxo é exatamente o mesmo. É o mesmo empuxo. Tá, mas se é o mesmo empuxo, por que que quando eu largar, o isopor sobe e o ferro afunda? Isso, não confunda cu com bunda, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O empuxo é igual, mas o peso é diferente. No caso do isopor, como ele é pouco denso, esse volume de isopor dá um peso pequeno. Daí o empuxo é suficiente para ganhar do peso, por isso que ele sobe. No caso do ferro, ele tem um baita peso. Daí o mesmo empuxo não é suficiente para ganhar do peso. Por isso que ele afunda. Então, para saber se uma coisa boia ou afunda, não adianta eu olhar só para o empuxo. Eu tenho que olhar para o empuxo e para o peso e ver quem ganha. Tá bom? Então, nesse caso, o empuxo era igual.